Saúdo a todos os irmãos e irmãs, a todos que nos assistem e ouvem neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus mais uma vez, juntamente com todos, para que Deus nos abençoe. Juntos vamos examinar a sua santa e bendita palavra. Hoje nós vamos examinar a respeito da palavra que diz sobre o castigo da mulher lá no Éden, que o Senhor diz, teu desejo será para o teu marido. Vemos em Gênesis capítulo 3, o versículo 16, a palavra diz assim: E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então nós vamos meditar o que seja esse, o teu desejo será para o teu marido. O que significa isso? No Éden, aqui nós vemos no livro de Gênesis que Deus criou o homem e do pó da terra, e do homem tirou uma costela e do homem fez a mulher. Quando Deus tinha feito o homem, ele saiu colocando nome em tudo. Deus mandou que o homem fosse nomear todas as coisas, e tudo que Adão chamou, esse é o seu nome. E Adão recebeu de Deus uma ordem: você pode comer de toda a árvore que está no jardim, menos da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso aí você não pode nem tocar nesse fruto aí, nem tocar nesse fruto. E quando Deus fez a mulher, Adão já havia nomeado tudo, Adão já tinha providenciado todas as coisas que Deus tinha mandado, e Deus fez a mulher, do corpo de Adão saiu a mulher. E a mulher não ouviu Deus dizendo isso, mas Adão como que evangelizou a mulher. Olha, nós podemos fazer de tudo aqui, menos comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ambos tinham o mesmo grau de responsabilidade na presença de Deus. O homem não era mais que a mulher não era mais que o homem. Os dois tinham a responsabilidade perante Deus e tinham autonomia para fazer aquilo que era do agrado de Deus. Mas como Eva acabou caindo na tentação, o Senhor disse a ela, o castigo dela: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, porque antes a mulher tinha filhos sem dor. Como que Deus vai aumentar uma coisa que a mulher não sabia nem o que era? Então ela tinha dor, ela tinha filhos, não tinha dor, e aqui Deus, como castigo, disse: eu vou aumentar a tua dor e a tua conceição, com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido. Por que isso? Por causa que isso se deve porque a mulher tinha também autonomia para decidir, no mesmo patamar do homem, os dois tinham o mesmo poder de decisão. Porém, a mulher usou desse poder para lançar mão daquilo que Deus não havia permitido. E daqui em diante, por causa desse erro dela, o desejo dela seria para o marido. Isso a gente entende da seguinte maneira, uma maneira mais fácil da gente entender é a seguinte: como que Eva estivesse dizendo para o marido, para Adão, falando assim: tudo que eu desejar vai ter que passar por você. O meu desejo é para você, você que vai decidir o que eu devo e o que eu não devo fazer. Isso espiritualmente falando, porque aquela árvore era espiritual. O comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era dar ouvidos a Satanás. Então, ali Deus colocou um limite para o que a mulher poderia fazer. O teu desejo será para o teu marido, você não vai decidir mais nada, você tem que aceitar o que o teu marido vai dizer, vai falar e vai decidir. Veja aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, a palavra diz assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei.
E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Foi por Adão. Ou veio ela somente para vós? Não, de forma nenhuma. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos de Deus. Não era Paulo que estava colocando isso aqui. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Então, aqui a palavra está nos dizendo assim, essa é a palavra que Deus tem mandado para nós. Isso é o ensinamento que temos recebido de Deus. Que a mulher não pode ensinar, não pode decidir, não pode conduzir o rebanho, mesmo porque nunca se viu no Evangelho, na Nova Aliança, no Novo Testamento, nunca se viu uma mulher atravessando mares, levando o Evangelho, sendo açoitada por causa do nome de Jesus, presa e sendo perseguida, apedrejada por causa do nome de Jesus, porque não tinha ninguém, nenhuma mulher pregando o Evangelho. Estavam todas lá respeitando a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. A mulher esteja calada nas igrejas, cada um na sua condição, cada um no seu lugar, para que todo o corpo, junto pelas juntas e ligaduras, tenha um perfeito funcionamento. Então, essa é a palavra lá, cumprindo lá, Gênesis, capítulo 3. A mulher não tem mais o poder de decisão, ficou para o marido, ficou para o esposo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 15... a palavra diz assim, ou melhor, em Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 33. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Tudo que o homem quer fazer e deseja fazer tem que ser segundo a vontade, segundo a orientação, segundo a decisão de Cristo. Cristo fez tudo o que o Pai mandou. Não se opôs a nada e foi obediente até a morte e morte de cruz. O homem tem que ser obediente a Cristo até onde o Senhor mandar. E a mulher tem que ser obediente ao marido. Então, se Cristo teve todo o cuidado, se Deus teve todo o cuidado com Cristo, e Cristo, sendo obediente, recebeu todas as bênçãos e foi colocado acima de tudo, está sentado à direita de Deus, recebeu todo o poder nos céus e na terra, não está sujeito a Cristo somente o Pai. Por quê? Porque ele foi obediente, o Pai foi fiel na sua palavra, Deus é fiel. E se foi assim com Cristo, e Cristo é o cabeça do homem, se a mulher se sujeitar ao homem, será que a mulher vai sofrer algum dano, algum prejuízo, se ela cumprir a palavra de Deus? Certamente Deus vai honrar a sua palavra, mas a mulher pode dizer assim, mas eu sou mais inteligente que o meu marido, eu tenho um grau de educação mundana, segundo o mundo, maior do que o meu marido, e eu tenho que obedecê-lo? Sim, espiritualmente você tem que obedecer seu marido, espiritualmente você tem que obedecer teu marido, porque a sabedoria humana é dada a cada um, tem uma sabedoria, tem mulheres muito sábias, mais sábias do que muitos homens no mundo, mas, no entanto, espiritualmente, a palavra de Deus diz assim, quem decide é o teu marido, e a mulher, se for obediente, certamente Deus não vai desamparar esse casal, vai fazer com que o homem tenha a direção do Espírito Santo para decidir o que é melhor para a família. E aqui nós vemos, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, como se estivesse sendo sujeito ao Senhor, porque se o marido está sujeito ao Senhor, a mulher, sendo sujeita ao marido, está sendo sujeita ao Senhor também. Porque o marido é a cabeça da mulher. O marido é a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do mundo. Então nós temos que entender essas coisas para respeitar, para viver. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, a igreja toda está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Por quê? Por causa lá do Éden. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Não dominar por força, por violência, por agressões físicas. Não, de forma nenhuma. Tudo tem que ser
voluntário. A mulher tem que se entregar a Deus voluntariamente, o marido fazer as coisas de Deus voluntariamente. Tudo que você faz, meu irmão, minha irmã, que seja por obrigação, porque a igreja está mandando, não vem de Deus. Tudo que é obrigado a fazer, tudo que você é obrigado a fazer, não vem de Deus, vem dos homens. E se você obedece homens, você não está obedecendo a Deus. Tudo que você faz tem que ser voluntariamente, não por medo do homem, por medo da doutrina, por causa da tua fé, do teu entendimento da palavra de Deus. Por causa do teu entendimento da palavra de Deus. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então a mulher está sujeita ao marido, a um marido que está disposto até a se entregar para a salvação da sua esposa. Para santificar, Cristo se entregou pela igreja, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então nós temos visto que o marido vai fazer tudo para que a mulher seja grandemente abençoada. Fazendo isso, ele está abençoando a si mesmo, ele está fazendo para si mesmo. E ele faz para que a mulher seja abençoada, para que ela se apresente a ele santa, pura, abençoada e maravilhosa. E nós vamos compreendendo então o alcance daquela palavra que está em Gênesis. O teu desejo será para o teu marido. Em Colossenses capítulo 3, o versículo 18 diz assim: vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Mais uma vez aqui, vemos a palavra ensinando, vocês, mulheres, estejam sujeitas aos maridos. Não é ser escrava do marido, ser pisada pelo marido, não. Ser sujeita é fazendo tudo como Sara. Sara obedecia a Abraão chamando o Senhor. Não Senhor porque ela é escrava do marido. Senhor por respeito ao cabeça da casa. Como nós temos respeito por Cristo, temos que a mulher tem que ter o respeito pelo seu marido. Em Romanos, aliás, em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 a 15, diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Veja aqui nós temos a revelação de que Adão não foi enganado. A serpente tentou enganar Adão também, mas Adão não foi enganado. Quem foi enganado foi Eva. E Eva, tendo levado o fruto a Adão, tendo levado aquele conhecimento que ela havia aprendido, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela conheceu o mal, ela foi levar a Adão, e Adão recebeu, porque ele também, os dois tinham a mesma liberdade e a mesma estatura perante Deus. Ninguém era cabeça de ninguém ali. Então ele aceitou o que a mulher trouxe, mas por ter aceitado, a terra foi amaldiçoada. Nós vemos aqui ainda em Tito capítulo 2, o versículos 1 a 5, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos, conhecimento da verdade, em esperança da qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes de todos os tempos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Então nós vemos aqui, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e misericórdia da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, irmãos, nós temos que ter Jesus como nosso Salvador, temos que ter o Cristo como nosso cabeça, o homem o cabeça da mulher, e cada um cumprindo com aquilo que Deus lhe deu. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras.
Essa é a promessa de Deus. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, o Espírito Santo fale mais alto nas nossas vidas e sejamos todos obedientes ao nosso Salvador para a nossa bênção e salvação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Amém. Amém.